Olá, pessoal, boa noite. Esperar a pessoa estar entrando na sala. Boa noite. Já vamos começar a nossa palestra de hoje. Espera só mais alguns minutinhos para o pessoal entrar na sala. As pessoas estão entrando. Esperar só mais 5 minutinhos, pessoal, para dar tempo de todo mundo chegar. O pessoal que for chegando aí pode dar um olá na sala aqui do bate-papo para a gente saber um pouquinho quantas pessoas. Se vocês quiserem, mandando as dúvidas também. Então, só para explicar como é que vai ser a dinâmica. A ideia é que seja bastante um bate-papo interativo, então, à medida que o Vitor foi evoluindo ao longo dos tópicos, tá? Então, a gente vai ter um espaço para pergunta. Eu vou estar aqui monitorando as perguntas e vou avisar, Vitor, tem uma pergunta da fulano de tal, e vou colocar aqui na tela para todo mundo ver, e a gente vai debater sobre o assunto, bom? É só alguns minutinhos para o pessoal chegar. Muito bem-vindos a todos. Olá, boa noite, Leonardo, Flaviane, Carolina. Esperar só mais alguns minutinhos para dar tempo para o pessoal chegar e não perder nenhuma parte importante da palestra de hoje. Tudo certo aí, Vitor? Tudo certo. Quem não me conhece, eu sou Raíza Terra, a fundadora e CEO da Groove Office. E eu estou aqui com o Vitor. Ele é nosso especialista de copywriting, tem uma bagagem incrível nessa área, então a ideia é que ele consiga dar dicas práticas e acionáveis para você já implementar de imediato no seu negócio, adaptando esse momento que nós estamos passando hoje, que é da crise. Vitor, pode tocar a ficha, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e mandar bala no conteúdo. Vamos lá. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando você compartilhar a tela, eu vou só sair aqui, para te deixar em destaque com a tua apresentação, e no momento que a gente for debatendo os tópicos, eu volto de novo para falar com o pessoal. Prazer em eu falar mais um, conseguir aplicar em cases. Me apresentar. Meu nome é Vitor Benini, sou publicitário pelo SESI, em Juiz de Fora. Sou growth hacker com especialização em marketing digital pela Gama Academy. Trabalhei como analista de marketing digital em grandes agências de Juiz de Fora, na cidade. E sou consultor de copywriting há 3 anos. Vitor, só um minutinho, sua voz está um pouco baixa, você pode aumentar um pouquinho o volume, o pessoal não está te ouvindo. Ah, Dá sim. uma olhada, tá? O pessoal está falando aqui no chat que não está te ouvindo. Está muito baixo. Mas você tá me ouvindo normal, Raí? Como é que tá? Eu estou ouvindo, agora melhorou. Pessoal, melhorou para vocês? Fala alguma coisa aí, Vitor, para o pessoal dar o Oi? feedback aqui do áudio. Deixa eu procurar aqui o microfone.
Pessoal, melhorou o som? Vitor, fala mais alguma coisa aí. Ouvindo, Não? tá. Não? Não melhorou. O som não tá entrando direito. Você não tem nenhum fone aí? Tenho, vou pegar um segundo. Estranho. Enfim, um segundo. Tá. Pessoal, só um minutinho que ele vai pegar aqui um fone melhor, tá? A Silvinha falou aqui que tá me ouvindo bem, beleza? É mais o Vitor mesmo, é o fone dele, provavelmente. Alô, melhorou alguma coisa? Agora sim. Melhorou? Como é que Pessoal, tá? pra mim tá bem nítido. Pessoal, vocês estão ouvindo o Vitor agora? Deixa o pessoal dar o feedback aqui. Melhorou. Obrigada, Carolina. Melhorou. Que coisa incrível. Que bom. Silvinha também deu feedback. Agora é contigo, vai. Não, que bom, porque assim, eu comecei tentando interagir e aí ninguém respondeu. Eu falei, putz, tô sobrando, né? Aí, felizmente, ninguém tá me ouvindo. Vamos lá. Bom, gente, novamente, meu nome é Vitor. Eu sou publicitário pelo SESI de Juiz de Fora. Trabalho com marketing digital há mais ou menos 3 anos. Desde então, eu tenho copywriting como meu principal foco de aprendizado. Trabalho em outras coisas também, como ads, mas acaba que a gente vê que o copywriting ele faz parte do growth, né? Ele é muito útil em diversas formas. Eu adoro falar disso e vamos conversar um pouquinho sobre hoje. Bom, o que, por quê e quando? Acho que muita gente conhece copywriting, já ouviu falar, aplica alguns conceitos e dão muitos conceitos também, né? Alguns dos que eu achei por aí, em alguns livros que eu andei lendo. Copywriting é fazer o uso das palavras corretas para se comunicar com o público, guiá-lo a uma tomada de decisão. A arte de escrever para vender. Copywriting é muito mais que tentar vender um produto, é transmitir uma grande ideia e apresentar uma visão diferente. Bom, eu acho muito bonito todos esses conceitos, mas eu vejo que uma das coisas mais importantes é a gente ser prático. Então, para mim, copywriting é escrita persuasiva. São técnicas de escrita feita para apoiar a pessoa numa tomada de decisão, simples assim, e que pode ser aplicado em diferentes formatos, contextos, situações, porque é baseado numa ciência humana. Então, acaba que no contexto que você for usar vai ser útil para influenciar. Bom, por quê? Principalmente no momento de crise, a gente já tem aí queda nas conversões, vi gente tendo queda nas impressões, nos usuários do site. Então, eu acredito que o copywriting é uma técnica que vai te ajudar em diversos momentos, tanto no topo de funil, quanto no meio, quanto no fundo de funil, em todas as etapas do funil pirata, se você tiver usar o funil pirata no seu negócio e usar no growth hacking. Então a gente consegue melhorar os KPIs, né, os KPIs, porque se a gente tem um anúncio com um copy bacana, a sua taxa de clique vai aumentar. Se você tem um e-mail bem escrito, a sua taxa de conversão vai aumentar. Se você tem uma landing page bem escrita, você vai ter menos rejeição, você vai ter mais permanência no site, provavelmente mais vendas. Tendo essa otimização da performance, você diminui custos. Então, um anúncio que você estava gastando R$2 por clique porque estava imprimindo e o CTR estava baixo. Ou uma landing page que você estava precisando colocar muita gente para converter pouco. Você vai estar otimizando esses resultados e diminuindo os seus custos. Além disso, é impacto imediato, porque você tem um anúncio rodando.
alterou o copy, mudou a imagem e apertou salvar e o Facebook já aprovou, cara, tá rodando. Então, assim, não é uma coisa demorada, não é uma coisa que você depende de muitas pessoas para tocar, é bem prático. Como eu disse, aplicado a todas as etapas do funil. Então, você pode estar trabalhando na sua aquisição quanto no referral. Todos os seus canais, todos os seus pontos de contato com o cliente podem ser utilizados copy e vai ser muito mais efetivo para o seu marketing. E eu Vitor, acho que esse é o... Oi, o pessoal está falando aqui que o som continua ruim. Mas alguém não está ouvindo bem o Vitor? Que para mim aqui tá ótimo o som, tá, pessoal? Só para a gente saber se está todo mundo ouvindo. Como é que tá, gente? Ó, eu acho que você colocando o microfone mais próximo da boca fica mais... Sim. Tá? Vê se melhorou, Ricardo. Uma lapela aqui. Dá um feedback aqui pra gente, por gentileza. Quando eu aproximo da boca, continua baixo, gente? Aqui no... Deixa eu ver. Pra mim tá bom. Mas aí o pessoal, melhorou com o microfone mais próximo. Então você tem que... Vai ter que ser com o microfone mais próximo, assim. Melhorou. Até onde vocês pegaram? Vocês estão conseguindo ouvir? Estão acompanhando? Como é que tá? Acho que foi esse ponto aí do CTR que o pessoal começou a falar que não estava mais ouvindo, tá? Pode tocar a ficha. Pessoal, também se tiverem dúvidas sobre o que o Vitor está falando, só chamar aqui, tá? Só colocar a pergunta que aí eu passo para ele, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar, tá? Manda ver, Vitor. Bom, e como eu disse, você melhora a sua performance, então suas taxas de conversão vai ser melhor, diminui seus custos de aquisição, de clique, impacto imediato, porque apertou save, está rodando, não precisa de muita função, não depende de terceiro. É aplicável em todos os seus pontos de contato, todas as etapas do funil. E eu acho que o mais bacana nesse momento é que é de fácil aprendizado. Não é, por exemplo, às vezes você está querendo aprender programação, que é uma questão mais complexa. Copywriting, com pouco tempo de estudo, você já consegue aprender os conceitos e consegue aplicar no seu negócio muito fácil. E por isso que quando é agora, porque não tem porquê a gente ficar postergando. É algo útil para qualquer profissão, para vendas, para marketing. Então, vamos acompanhar aqui que acho que até o final, espero que pelo menos um pouco melhores que vocês entraram, vocês vão sair. Ao longo da apresentação eu vou falar algumas frases motivacionais que vão ajudar a gente a pensar em como fazer os processos de copywriting bem feito. E esse aqui é uma frase que a maioria dos copywriters fala, que é o seguinte: dei-me 6 horas para cortar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Por quê? Eu tenho uma estrutura na minha cabeça quando eu vou escrever que é audiência, estrutura, impacto. E a audiência sendo o mais importante, porque você tem que saber o que você vai falar, com quem que você vai falar, entender a sua audiência para que você consiga personalizar para ela. Que é como diz o Dan Heath, que é escritor do livro Made to Stick, que é um livro muito bacana. Saiba com que seus ouvintes se importam, então personalize sua comunicação para eles, justamente isso. Então, quando a gente vai fazer o briefing, é muito importante ter, claro, quem fala para quem, fala sobre o que e com qual objetivo. Vamos lá. Quem fala, é importante que a gente saiba como a marca deve falar. Para isso, eu separei algumas coisas que me ajudam num longo processo de estudo de copy.
primeiro deles é o Canva de proposta de valor. Eu acho muito bacana porque é o seguinte, você estuda o seu cliente, os ganhos, dores e tarefas dele, ou seja, o que ele precisa fazer, por que que ele não tem feito e o que que ele tem que fazer para resolver esse problema. E a partir disso, detalhe que esse é um campo estático, porque você não consegue alterar ele, o perfil do seu cliente. O que você consegue alterar é a sua proposta de valor, oferecendo produtos e serviços, os alívios de dores e os criadores de ganho. Desenvolver no seu produto e na sua comunicação o que vai resolver os potenciais ganhos, dores e ajudar o cliente a solucionar suas tarefas é o que vai ser mais impactante na hora de você escrever. Então, por exemplo, você vai escrever um headline de uma landing page, se você souber o que que é essa dor e o que que seu cliente tem sofrido para não conseguir resolver ela, você consegue escrever algo que vai fazer super sentido na cabeça dele e com certeza vai aumentar aí a chance de converter. Segundo, tom de voz. Quando a gente fala do tom de voz da marca é porque ele tem que fazer sentido tanto quanto com o perfil do consumidor, quanto o perfil que a marca deve ter. Mais para frente a gente vai falar de arquétipo e o tom de voz impacta muito nisso. Eu gosto muito desse frameworkzinho, eu já tinha visto em alguns sites, eu acho isso muito legal, porque você pode ir simplesmente alterando essa barrinha para o lado que você acha que vai ficar mais bacana. Então, se você tem um produto B2B, mas ele não pode ser tão sério, porque é algo mais. Às vezes você está mexendo com a área de tecnologia, que é uma galera mais jovem. Então você pode ser informal, mas você não precisa ser tanto. Então você arrasta e não tô conseguindo mexer. Mas enfim, arrasta a barrinha só um pouco para um lado, para você ter uma noção de como se comunicar e quais. Como se comunicar no geral. E por fim, o arquétipo. E depois desses três, eu acredito que você vai ter o que a gente chama de brand persona muito bem definido. Eu separei aqui os arquétipos mais famosos e algumas marcas que fazem sentido com eles. Não acho que convém eu ficar falando de cada um, porque o papo é rápido, a gente vai perder muito tempo e são muitos arquétipos, né? Mas é muito bacana, tem muito conteúdo disso na internet. Eu separei um documento com todos os links que eu usei para montar essa apresentação. E lá você vai encontrar muita coisa explicando passo a passo as funções de cada arquétipo, como ele ajuda o usuário, como ele se comunica, e é bem bacana. A gente pode mandar Bom, depois da sua palestra para gravação para o pessoal. sim, sim. Com quem fala? Como eu disse, entender a audiência é a parte mais importante, porque a mensagem vai ser personalizada a ela, para que a gente tenha o máximo de conversão. Então, ter um mapa de empatia é bem bacana. Esse é o mapa de empatia. Ele, como vocês estão vendo aqui, ele tem o que pensa, o que vê, o que ouve, e o que fala e faz, mas provavelmente está pequeno. Tem subcategorias de cada pergunta que te ajuda bastante a entender o comportamento do seu usuário. E isso vai ser útil não só na hora de escrever, mas às vezes na hora de escolher os melhores canais, os melhores, não só argumentos de venda, mas assim, as funcionalidades a ser abordadas, o que é mais benéfico. Então é muito bacana você ter isso no marketing como todo, não só na hora de escrever a copy. E uma buyer persona, que é depois de ter levantado tudo isso. E uma coisa que eu bato muito na tecla cara, vai escrever uma buyer persona, é muito bacana você pesquisar bastante antes. Tem muita gente que entra aí às vezes num gerador de persona e faz alguma coisa mais simples.
Eu acho muito bacana, principalmente se você trabalha em startup, se você está alocado aquilo todo dia. A gente sabe que quem trabalha em agência nem sempre consegue fazer isso para todos os clientes, ter contato direto com o consumidor. Mas se você está numa empresa, numa startup, é muito bacana você ter buyers personas muito bem definidas. As principais coisas que você tem que saber são crenças, motivações, necessidades, dores, medos, incertezas e dúvidas. Por quê? Tudo isso vai ser trabalhado ao longo do texto. Então, se você tem anúncios no Facebook ou no Instagram, você vai testar as principais crenças e motivações e necessidades, ver qual está convertendo mais. Se você tem um e-mail, você pode fazer uma régua abordando cada uma dessas. Se você tem uma landing page, é importante que você comece a bater nessas motivações, mas ao mesmo tempo mostre que você está ali para curar as dores, medos e incertezas e que seu produto vai conseguir resolver essas questões, não deixando o cliente inseguro da sua solução e oferecendo aí realmente uma resposta a esses problemas. Sobre o que a gente vai falar? Bom, eu acho que isso é primordial, que é entender o produto muito a fundo, porque quanto mais você sabe do produto, mais você sabe os benefícios, mais você sabe como normalmente funciona a venda, mais você sabe do mercado. Então, às vezes, você tem um benefício, mas que o concorrente tem o mesmo benefício um pouco mais aprimorado. Então, não sei se vale a pena bater nesse ponto. Então, quanto mais estudo, mais propriedade você fala do produto, principalmente em produto complexo, melhor vai ficar. Acho que por isso também, quanto mais você sabe do produto, de um produto complexo, por exemplo, mais você vai conseguir falar dele de forma simples e com autoridade na sua escrita. Então, entenda tudo sobre o produto, faz uma análise SWOT, acredito que todo mundo conheça, mas se não, é uma análise que trabalha as oportunidades, fraquezas, forças. Análise de mercado, como disse, para você entender as concorrentes e o que vale, o que não vale a pena falar, porque ao mesmo tempo, às vezes você tem um benefício que não é tão gritante, mas o concorrente tem uma falha grande nisso. Então, você acaba começando a fazer o que eles chamam de guerra assimétrica, trabalhar os benefícios que o concorrente não tem, em vez de ficar batendo nariz com nariz, né, numa corrida. E realmente trabalhar os melhores argumentos de venda. E com qual objetivo a gente está falando isso tudo? Ou seja, depois que você argumentou isso tudo, o que vai acontecer? Qual vai ser o call to action? O cliente vai apertar o botão e ele vai para uma página de pagamento, ele vai receber um e-mail, ele vai passar por uma qualificação. É muito importante ter isso muito claro. Qual a conversão e como ela funciona. O e-mail é daqui a 3 dias, porque isso vai com base na promessa que você vai fazer para ele. Como eu disse, isso tudo que eu falei é no mundo ideal. Então, às vezes, se você é consultor, você não trabalha alocado, você não tem. Às vezes, o escopo do trabalho que você está prestando não contempla a quantidade de horas suficiente para você fazer isso tudo. Como que vai fazer? Não faz? Não, calma. Eu acho que o melhor jeito de fazer isso cara, olha a rede social do cara. Então, vê uns comentários, tanto positivos quanto negativos. Avaliação de usuário, não reclame aqui. Tudo que você souber que é bom ou ruim vai te ajudar muito a escolher o que você vai falar. Analise o concorrente, novamente, é sempre importante. Fala com a equipe de venda, cara. Isso é muito bom, porque vai ser a equipe de venda que vai te falar as perguntas que os clientes mais fazem na hora de fechar, os motivos pelos quais os clientes mais cancelam o serviço ou deixam de comprar. Então, assim, dá para tirar muito insight conversando com a equipe de venda. E é muito bom também analisar teste. Então, por exemplo,
o cliente não tem alguém de copy lá dentro, mas ele tem alguém de marketing que está testando alguns criativos diferentes. Ótimo já, sabe? Ver o que funcionou, as imagens que funcionaram, os textos que funcionaram. A gente fez algumas alterações recentes no e-mail marketing e funcionou bem. Ótimo. Qualquer insight é muito útil. Até aqui, perguntas? Como é que tá? Por enquanto, nenhuma pergunta aqui, Vitor. Acho que vale a pena você aproveitar e falar sobre a dúvida que eu te mandei aqui pelo chat, que foi... Sim. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu já vou colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar. Peraí. Então, foi uma dúvida que eu recebi por e-mail, tá, de uma participante do evento. Como despersonalizar a prospecção? Sinto que estou patinando no ganho de escala desta etapa importante. Tá. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que valia um pouco entender mais o que não está funcionando, porque eu sou um grande fã de personalização, mas o que eu acredito que você possa fazer é o seguinte: usar automações com as personalizações variáveis, né? Então, às vezes você está escrevendo um e-mail, tenta incluir o máximo de variáveis para você não precisar ficar mandando sempre para bases muito diferentes. Acho que vale a pena também tentar ser um pouco mais generalista, sem parar de trabalhar os maiores ganhos, né? Mas deixando de ganhar em escala, realmente, acho que acaba... Calma aí, tô pensando, Raíssa. Tá, que eu tenho alguma dica para poder complementar? Monize, que mandou a mensagem aqui por e-mail, que eu sugiro? Cara, não perca essa personalização da abordagem. É importante você entender, de fato, quem é, né? Quem é o seu público-alvo, quem é a tua persona, quais são as dores, quais são os ganhos que você consegue entregar com a tua solução. Mas o que você talvez possa estar sentindo dificuldade nesse momento é a comunicação B2B, né, em escala. Então, por exemplo, eu não sei quais são os canais que você utiliza, mas no LinkedIn, por exemplo, eu dei esse exemplo ontem na palestra, eu utilizo uma ferramenta aqui chamada LinkedIn Helper, tá? Que eu consigo filtrar e segmentar bem quem são os meus influenciadores e decisores de compra pelo cargo dele, pelo setor, com o perfil, consigo estudar um pouquinho sobre esse perfil, esse grupo de pessoas que vai fazer sentido e mando uma mensagem personalizada para aquele segmento, só que de uma forma automatizada, ou seja, em vez de eu ter que mandar uma mensagem one-on-one, ou seja, trabalhando aquela prospecção ativa ainda muito braçal, eu consigo criar essa mensagem e apertar o play no LinkedIn Helper e ele vai entrar perfil por perfil e mandando uma mensagem para cada um. Tá? Então, assim, eu acho que fazer algo muito abrangente, você acaba não conseguindo conquistar a atenção da tua persona, sabe? E um ponto que eu vejo o pessoal errando muito em copy, eu acho que vale esse gancho, principalmente no LinkedIn, tá? Que tem uma galera usando o LinkedIn e usando errado, né? A galera, tipo assim, você nem se conectou ainda com o teu potencial cliente, já tá, primeira mensagem para ele de conexão, já tá apresentando sua solução. Cara, quem disse que ele precisa da sua solução? Sabe? Então, isso é spam, né? Então, o que eu sugiro? Se conecte primeiro com ele, se apresenta, fala quais são as sinergias que vocês têm, busca uma oportunidade para trocar, para interagir, para entender se faz sentido realmente a sua solução e depois fale de venda. Eu acho que criar o relacionamento, na minha opinião, é o melhor caminho, tá? E se você vai falar de e-mail marketing, o e-mail, o mesmo vale. Se você tem uma base de leads, cara, o teu marketing, ele deve fazer algumas perguntas na hora de captação desses leads para você conseguir segmentar bem a tua base
e conseguir direcionar campanhas ou e-mails que vão fazer sentido para suas personas. Tá? Então, se você for um lead que você fez uma prospecção ativa e por algum motivo ele não estava no momento de compra e você tem que continuar essa conversa com ele, anota os principais motivos de perda. Por que você perdeu essa venda? Porque não é o momento ideal, não tem budget, enfim, N outros motivos. Começa a padronizar isso e começa a colocar esses leads de descarte em fluxo de nutrição por motivo. Ou seja, ele vai receber informações para poder, de uma forma, reverter esse cenário, mas falando alinhado ao motivo do não fechamento, sabe? Então, assim, pensar nisso também em termos de quais são os assuntos que fazem sentido para segmento X, segmento Y, acho que faz total sentido. Então, assim como o Vitor, eu também sou a favor da personalização, tá? Vitor, nós temos uma pergunta aqui do Ederson, tá? Vou compartilhar aqui na tela. Então, se a estrutura é um padrão, teoricamente todo mundo usa esse modelo. Dado a isso, como ser diferente nesse contexto? Ederson, essa resposta eu só vendo. Tô brincando, mas é a pergunta de R$1 milhão, assim. E acho que aí cabe ao bom copywriter achar a resposta para cada caso, sabe? O formato é o mesmo, sim. Eu vou falar de estrutura agora, acho que vou conseguir responder algumas coisas, mas cada negócio e cada produto vai achando a sua forma. Eu vou lembrar da sua pergunta aqui, vou continuar com a apresentação, porque a gente vai falar disso agora e eu vou poder citar alguns exemplos que vão clarear um pouco, beleza? Toca a ficha. Bom, sobre estrutura, novamente a frase do cara do Made to Stick, que é: diga o que você vai dizer a eles, diga a eles, depois diga o que você os disse. Isso é muito bom pensar nisso pelo seguinte: diga o que você vai dizer é basicamente o que a gente chama de lead, né? Como se fosse o lead jornalístico, um resumo do que vai acontecer nos próximos passos. Depois, os próximos passos, ou seja, no primeiro você atrai a atenção, depois você gera interesse depois que você diz, você gera interesse, depois que você diga o que você disse, ou seja, você reforça tudo que você trabalhou, todos os seus argumentos, que vai acontecendo o desejo e caminhando para a chamada de ação. E aí, dentro do copywriting, assim como os 4 P's do marketing, os 5 P's, os 8 P's, copywriting é a mesma coisa, tem 1 milhão de formatos. Eu separei alguns aqui dos que eu achei, vou estar mandando o link com todos os formatos também do mundo. Mas, para mim, e aí a gente analisando aqui, vocês vão ver que é muito parecido. Que é awareness, compreensão, convicção, ação. Atenção, vantagens, prova, persuasão, ação. Qualificar, entender, reeducar, estimular e transitar entre etapas do funil, né? E, cara, se você parar para pensar em todos esses modelos, isso são só cópias mentais do que você vai fazer no seu texto. Isso não é o ideal, porque aí você acaba caindo no que o Ederson falou aqui, de fazer a mesma coisa que todo mundo. O que você precisa saber e que de fato funciona é isso aqui inventado há 1 milhão de anos atrás, o AIDA. Isso vai ser usado para qualquer canal, para qualquer contexto. Se você for fazer vídeos, se você for fazer landing page, se for fazer e-mail, porque é o que existe, assim. Por exemplo, se a gente vê uma landing page, no headline você tem a chamada de atenção, porque você tem que cativar o cara para que ele não vá embora da sua landing page. Ele acabou de abrir, ele não viu um texto que faz sentido com o que ele está pensando, ou uma imagem que não tem a ver com o contexto dele, ele já vai sair. Então, se você conseguiu essa atenção, sinceramente, você já tem mais de 70% aí do seu trabalho feito. Gerar o interesse,
que é basicamente se conectar com o cara, mostrar que você entende os problemas dele, e aí depois gerar o desejo, que é mostrar que você tem uma solução bacana, que é uma solução já utilizada por outras pessoas que se beneficiaram dela, é uma solução que tem 5 estrelas em tal site, é uma solução acessível para o bolso dele naquele momento. Ou seja, você vai comentar o que ele está passando e depois por que você consegue ajudar ele, por que ele precisa daquilo para finalmente levar ele para ação. Então a gente tem os 4 passos ali muito facilmente descritos. No e-mail, a mesma coisa. Se o cara não abrir seu e-mail, você já perdeu o lead. Então, 70% do esforço no assunto do e-mail. Porque depois que ele abriu, é muito mais provável que ele termine de ler. Pensa quantos e-mails você não abre e quantos e-mails você abre e não termina de ler. Sabe, esse gap já é muito menor. Então, quanto mais bacana for o seu assunto aqui, mais atenção você chamar, mais interessante vai ser para o seu usuário. Ads de rede social, mesma coisa. Se coloque no contexto do usuário. A pessoa está lá no sofá, abaixando a timeline dela, e aí tem foto de comida, foto de cachorro. Então, assim, para algo chamar a atenção nela e ela parar de rolar a timeline, a sua imagem tem que ser bem bacana, o seu texto tem que ser bem bacana, porque a partir do momento que ela parou no status quo dela de continuar rolando e não prestando muita atenção, você já tem essa atenção e a pessoa vai aí partir para outro passo, quer ver se ela tem interesse em ler a legenda, se ela tem interesse em ler aqui o Unique Sales Proposition aqui embaixo, onde está escrito Pay Off Loans Faster, e depois de clicar no botão que seria o Call to Action. Então, assim, mesmo a gente estando falando de formatos totalmente diferentes, o conceito é o mesmo. Você precisa chamar a atenção, criar o interesse, aguçar o desejo, para depois chamar para ação. Essa dica não é minha, é do Beto. Ele é copywriter e acredito que um dos sócios da Empíricos. Gaste 70% do seu tempo pensando no lead, na Big Idea, no USP. Então, voltando à dúvida do Ederson, como fazer, se o formato é o mesmo, como fazer para se diferenciar? Cara, o formato é o mesmo, só que se você tem um produto de investimentos, não fale os melhores investimentos. Coloque a Betina falando, eu tenho 20 anos e 1 milhão de reais acumulado, e eu não vou te contar tudo agora porque eu só tenho 15 segundos, que é o tempo do YouTube de anúncio. Então, clica nesse anúncio. Ou seja, você chamou a atenção e gerou interesse já. O desejo e a conversão, aí vai para o texto que a Empíricos é craque em carta de venda. Outra situação, né? Você não quer fazer uma landing page muito tranquila, porque você fez o branding das pessoas não estão comprando tanto, faz uma carta de venda. Foca no vídeo. E aí vai testando formato, vai testando argumento. Lembrando que o copywriting ele é uma evolução da redação publicitária. Então, assim, a gente tem que ser criativo também, não pensar só na parte técnica, mas criatividade faz parte do processo. Naquele modelo de público, estrutura e impacto, eu queria falar agora um pouco do impacto, que é, a gente já sabe para quem a gente vai escrever, a gente já definiu um formato, agora vamos entender as melhores formas de fazer isso. Para chamada de atenção, a principal coisa são os gatilhos mentais. Eu separei 6 que eu quero falar, porque vai ser a partir deles que a gente vai conseguir ganhar a atenção do usuário. A reciprocidade
é a vontade que a pessoa tem de retribuir alguma coisa que você fez a ela. Isso é muito visto no inbound marketing, por exemplo. Eu te concedi um e-book gratuito, eu te concedi um livro bacana, um desconto em algum conteúdo. E aí, eventualmente, a pessoa vai ver aquilo com bons olhos e retribuir. Esse não é o mais comum em landing pages, por exemplo. Reciprocidade, os gatilhos mentais, eles podem ser utilizados em campanhas de marketing, então, como estratégias e não só como copies. Mas é muito bacana a gente saber todos para conseguir ir trabalhando. Compromisso e coerência. Esse eu já acho que ele é bem útil, porque a gente ser coerente na escrita é o que mais vai fazer diferença. Então, assim, vamos supor, você selecionou o benefício X do seu produto como o mais relevante e colocou ele super bacana na sua headline. Mas aí no seu primeiro parágrafo você já nem toca nesse benefício ou no problema que ele soluciona. Então, assim, seu texto não é coerente. Se você assume um compromisso de resolver um problema, é muito interessante que você mantenha isso no seu texto. Aprovação social. Isso a gente vai ver em diversos pontos no copy e nas estratégias de marketing. No copy, eu acredito que o mais útil é as recomendações no final de landing page, os depoimentos, a gente comentar que os clientes que têm utilizado, né, às vezes é um software. Então você coloca, tal grande empresa tem usado meu software. Se você é uma agência de marketing, a gente tem atendido tal cliente. Então, é mostrar que as pessoas usam e que você tem essa semelhança. A feição eu já acho bem bacana, porque novamente a gente está mostrando que a gente tem contato com o problema da pessoa, que a gente entende ele e mostrar essa necessidade de conexão. É bacana uma frase que o autor do livro que eu retirei esses gatilhos mentais, que é o Cialdini, o livro é o Armas da Persuasão, depois eu vou postar também. As pessoas gostam de se identificar com alguém que já falhou e ainda assim continuaram persistindo. Isso é bem bacana. A autoridade, realmente se posicionar como autoridade, eu acredito que principalmente hoje em dia a gente vê influencers, né, gurus da internet mostrando que o resultado que a solução deles tem gerado. Isso é muito bacana, gera também uma sensação de ser concreto, né, ser crível a solução. Por último, muito conhecido aí, que é a escassez, né? Últimas 10 vagas, 30% de desconto só hoje. Isso é provadíssimo que funciona em diversos momentos, tanto em landing pages, em anúncio, pop-up. Então, assim, é bem bacana. Como eu tinha dito, esses gatilhos mentais, em boa parte da copy, vão ser muito úteis para a headline. Agora, ao longo da escrita em si, o outro livro que eu tinha mencionado, que é o Made to Stick, coloca algumas ponderações para você escrever. Ele chama de... Oi, Raiz. Oi, olha só, tem uma dúvida aqui da Ari, ou Ari, acho que é Ari, desculpa, que não estou vendo aqui direito, estava pequena a imagem aqui. Você tem como mostrar alguns cases seus do que está falando, porque fica muito abstrato para compreender. Então, o que eu peço para voltar esse slide e dar alguns exemplos, né? A gente estava até conversando, tá, sobre o que pode ser mostrado aqui, então, o case da Groove Office, a gente não pôde compartilhar, mas o Vitor, ele pode dar alguns exemplos, né? Criando, assim, como é que seria, digamos assim, um texto, pode ser uma frase, que mostre o que é reciprocidade, o que seria afeição, só para o pessoal começar a absorver melhor esse conteúdo, Vitor. Você pode fazer isso para a gente?
Sim, claro. Como eu tinha comentado, reciprocidade, um bom exemplo disso é quando a gente vai trabalhar com inbound e a gente oferece um conteúdo gratuito, por exemplo. Nesse momento, a gente está criando uma relação com o usuário, onde a gente concedeu algum conteúdo para ele e ele, instintivamente, ele acaba nos devendo algo ou tendo esse desejo de retribuir. Então, nem que seja, às vezes, um comentário, um agradecimento ou até uma compra, quando a gente trabalha a reciprocidade, realmente está criando essa relação mútua de como se fosse uma causa e consequência, né? Quando a gente fala de afeição, já é o que eu comentei de você se sensibilizar com a situação da pessoa e se sentir nela. Isso ocorre muito em alguns textos do LinkedIn que as pessoas falam, por exemplo, eu também fali a minha primeira empresa. E aí a pessoa está lendo aquilo, procurando por uma solução, por uma mentoria, está vendo que a empresa não está funcionando muito bem. Ela lê isso, ela pensa, putz, o cara passou pelo mesmo que eu, ela entende o meu momento e com certeza ela vai ser a mais propícia para ajudar. É o que a gente chama de rapport, né? São pontos em comum, né? Sim, É sim. isso. Uhum. Exato. A aprovação social é o que a gente chama de social proof mesmo. São seus números de seguidores, a sua nota, vamos supor, você tem um restaurante, a sua nota no iFood, a sua nota no motorista de Uber, mostrar que você tem clientes grandes, que você já entregou resultado. Um bom exemplo mesmo é isso, né? Quando a gente entra numa landing page de um SaaS, normalmente tem lá as empresas que ele trabalha. Isso é bem bacana porque é sinal de que pessoas utilizaram aquilo e gostaram, né? As recomendações nas landing pages. Você vê lá o Roberto falando. Usei a ferramenta e ajudou muito a minha empresa. O compromisso e coerência, como eu disse também, é a gente não fugir do tema, entendeu? Se a gente conseguir ser coerente ao longo do texto. Então, se você começou falando de, vamos supor, eu com marketing, comecei falando de copy, e aí no meu primeiro parágrafo eu tô falando que eu sou especialista em ads, não é um texto que tem coerência. Então, o mais interessante é você manter uma linearidade mesmo de argumentação. Por isso que eu coloquei lá em cima também, de separar os melhores argumentos de venda, para quando você for ir colocando eles num quebra-cabeça, eles fazerem sentido entre si. A autoridade é o famoso veja como aumentei as minhas vendas em 300% em apenas um mês. Ou seja, eu fiz algo incrível com o meu grande conhecimento no assunto e eu acredito que eu consigo te ajudar também. Você está se posicionando como autoridade e mostrando que você tem estratégias, conhecimentos diferenciados. E a escassez é normalmente a sensação de que vai acabar. Tem até a teoria psicológica muito bacana para isso, que é o fear of missing out, né? É o medo de não ficar por dentro, o medo de perder aquilo. Então, às vezes você entra num e-commerce e aí tem lá um sapato que você gostou, uma roupa que você gostou. Cara, tem seu número, tá com uma promoção incrível, só que aí, vamos supor, eu calço 40. Eu apertei lá o 40, tem lá, só tem 3 no estoque. Então, essa escassez, essa sensação de, putz, não posso perder essa oportunidade, funciona bastante também. Varia um pouco. É o famoso, até um exemplo aqui da campanha para a geração de participantes para esse evento, as vagas limitadas, né? Então, corre para se inscrever, Exato.
né? Então, esse é o gatilho da escassez. Ari, ficou mais claro agora para você? Tem alguma colocação, mais alguma dúvida? Vai tocando ficha, Vitor. Beleza. Bom, já sabemos o formato, já sabemos os principais pontos a atingir a pessoa. E o ideal, quando a gente vai escrever, é não ficar usando todos, né? Então, assim, eu entendo o seu problema, então segue aqui as últimas 10 vagas que aumentaram o meu negócio em 200%. Porque, às vezes, também, a pessoa acaba manjando que você está escrevendo muito atacando, sabe? Então, é sempre interessante que não soe como propaganda, né? Então, evite usar mais de 1 ou 2 gatilhos ao longo do texto, é uma dica que eu dou. Senão Agora, o fica que você muito pode cara usar de fórmula tudo mágica ali, né? Tem uma pergunta. exato. Parece aquela coisa assim, cara, papinho de vendedor, né? Então não parece algo real. Ele tem uma pergunta aqui, ele vai colocar. O próprio Ogilvy, David Ogilvy, ele fala que não subjugue o seu leitor, né? Então, assim, não acha que ele vai ser bobo de cair em todas as suas armadilhas publicitárias, né? Tem que ser um texto crível e que a pessoa entenda que aquilo que a pessoa, que você não estoure a bolha de percepção da pessoa, sabe? E use a verdade, né? Acima de tudo, né? Exatamente, como ele falou aqui, trate-o como sua esposa. Exatamente, tem que ter respeito e falar com a verdade, tratar com a verdade. Acho que é acima de tudo. Então, a pergunta dele, uma headline precisa ter compromisso com a verdade? Sim, eu acabei falando aqui. Sim, eu acho que sim. Sabe por quê? Vamos supor, você prometeu 1001 milagres, ou você fez uma promessa muito maior que você pode cumprir na sua headline. E aí o cara comprou o seu serviço e rapidinho ele não gostou. Você não vai ter essa recorrência, a venda recorrente, o cara vai te reclamar nas redes sociais. Então, assim, o que você vai perder no seu cliente é muito mais prejudicial do que você vai ganhar naquela venda. A não ser que. Não, então, eu ia usar esse caso agora. Se você está usando a headline só para conquistar alguma coisa, muita gente faz isso, né? Fala um absurdo na headline e aí logo na primeira frase já fala: calma, gente, não é bem assim, vou explicar melhor. Principalmente em texto de LinkedIn. O da Betina, cara, é o Isso foi caso bem mais crítico, polêmico né? do Brasil, né? Esse caso é super polêmico e ele tem muitos méritos da Empíricos, mas realmente foi muito laicar, né? Mas assim, porque não rolou? Não sei, né? Eu já vi alguns dados dessa campanha que assim, todos os usuários únicos viram pelo menos uma vez o anúncio. E eu só sei de informações internas que eu não sei se eu posso compartilhar, que eventualmente isso foi prejudicial. Mas não foi por causa do copy, não foi por causa do produto, porque vendeu pra caramba. Então, assim, não é ético e você pode ter problemas com o STF e outros órgãos públicos, como foi o caso da Empíricos. Eu opto por não usar, principalmente porque, como consultor, não é a minha empresa, não é o meu negócio que está na reta. Então, eu opto por não usar. Mas mesmo, né? O Airbnb colocou anúncio no outro site através de uma engenharia meio proibida. Então, assim, finalizando, cara, escreva sempre de forma simples. E quando eu digo simples, é o seguinte: tem uma Tchau, linguagem Ederson. universal. Tem uma linguagem universal. Eu gosto muito de citar que simples é o que é o mais importante da forma mais compacta. Ao mesmo tempo que simples não é emburrecer a mensagem. É só falar de uma forma que todo mundo consiga entender e que você não deixe de falar nada,
mas que você também esteja falando do mais importante. Não perca seu tempo com o resto. Inesperado que é o que eu comentei com o Ederson. Então, assim, se a gente é a mesma fórmula, como que a gente vai fazer para extrapolar a expectativa do usuário? É realmente pensar em formas e criativos e textos que a pessoa não espera. Então, a gente vai tentar aí. Para isso é muito interessante saber o contexto. Pensa, o que todo mundo está fazendo? E vai para o lado contrário. A pessoa está sentada no sofá. Então você coloca, você sentado no sofá, então, entendeu? Alguma coisa você tem que conseguir fazer de inesperado. Eu acho que o caso da Betina tem isso. É uma menina de 20 e poucos anos que conseguiu em 3 anos juntar 1 milhão, é inesperado. Então, vou ver o que é, né? Me parece mentira, mas vou ver com os meus próprios olhos. Tem esse mérito. Ser concreto. Eu tenho um case muito bacana disso, que era uma empresa de criptomoeda, e um exemplo que eles usavam muito, para mim, sempre foi o melhor do que eles falavam. Sempre eram reuniões assim um pouco longas, mas isso que eles falavam para mim era o que resumia o negócio deles. Eles falavam, a criptomoeda é hoje em dia o que a internet era no passado, porque eles tinham muita dificuldade de fazer aquilo ser um negócio sexy, né? Criptomoeda ser sexy e converter, e ao mesmo tempo as pessoas acreditarem naquilo. Então eles pegam um exemplo concreto, fazem uma analogia super bacana com algo que todo mundo sabe, né? Você pega conceitos na sua cabeça de a internet antigamente era só mato, e aí as pessoas ficaram muito ricas naquilo. Os primeiros que acreditaram naquela ideia ficaram muito ricos. Criptomoeda é a mesma coisa. Então, assim, você criou algo super concreto, um conceito super concreto. Crível. E aí, ao mesmo tempo que a gente elogia o inesperado da Betina, ela perde no crível, né? Então não é. O mais bacana é que você faça suas promessas ao longo das copies, mas ao mesmo tempo mostre como que você vai fazer isso, por que você vai fazer isso. Nesse caso da criptomoeda tinha uma coisa bacana também, que era um dos serviços mais seguros. E aí eles explicavam como que eles armazenavam as criptomoedas. Por exemplo, eram 3 sócios e apenas um tinha controle sobre tudo. Aliás, os 3 tinham que concordar na mesma coisa sobre tudo, um só não conseguia fazer. Então, assim, existiam várias ferramentas que iam comprovando aquela promessa de segurança que eu fazia. Emotivo, mexa com as emoções, isso é muito bacana. É um pouco do que a gente comentou dos gatilhos, mas mexer com emoção é, às vezes, comentar um pouco sobre uma frustração, comentar algo de felicidade também. Essa ferramenta melhorou a minha autoestima, ou essa ferramenta facilitou a minha vida. Às vezes alguma coisa do tipo, essa ferramenta economizou tempo e eu posso usar isso com a minha família. Então, novamente, são coisas que você tem que saber aí do que trabalhar na sua copy, que você vai ter chegado à conclusão estudando a sua audiência. E por último, eu não sei se vocês perceberam, mas o success aqui é porque é simples, inesperado, concreto, crível, emotivo, e storytelling é sempre bacana. Por isso que carta de venda tem funcionado muito. A vida inteira na redação publicitária, histórias e comerciais funcionam muito. Algumas marcas fazem um social media muito interessante em storytelling. Não sei se vocês conhecem o Pérez em São Paulo, é uma hamburgueria que eu acho que usa muito disso. Então, sempre que vocês puderem contar uma história, ou usar de uma situação, tal empresa estava indo mal, vendendo pouco, ela não sabia mais o que fazer, mas ao procurar, achou a ferramenta. Então, assim, o máximo de história que vocês conseguirem contar é o mais bacana.
Por último, eu separei 3 dicas que são bem básicas, mas que vão ajudar muito as pessoas a mensurarem copy e a melhorarem gradativamente. Primeiramente, cara, testa, analisa, testa. Algumas ferramentas que podem te ajudar a isso é o OmniConvert, que é uma ferramenta de teste AB para landing page. Então, às vezes você está usando um benefício na sua headline, mas aí surgiu um insight aqui que outra headline vai ser mais bacana, porque toca em outra dor, porque apresenta o produto de outra forma. Então, assim, não sai colocando, testa antes, faz um teste AB, naquele padrão de growth, né? Hipótese, teste, análise. Hotjar é outra ferramenta muito bacana para landing page, porque você vê se as pessoas estão rolando mesmo para baixo, você consegue ter o NPS ali, que é o índice de satisfação, então é muito bacana. As próprias plataformas de ads, principalmente Google e Facebook, LinkedIn, todos têm coisas relacionadas a teste AB. Então, isola uma variável. Então, vou fazer um teste com imagem. Faz o teste com imagem, deixa rodando um pouquinho. Faz o teste com legenda. Quanto mais testes você realizar, com certeza, mais próximo do seu resultado você está. O Beto da Empíricos fala também que ele separa 10 a 20% do orçamento para fazer esses testes, para depois gastar os outros 80% no que realmente deu certo. Eu acho que isso faz muito sentido e é bem bacana. Segundo, segmente sua comunicação. Então, você tem muitos clientes na área de tecnologia, faz uma copy exclusiva para eles. Ou está mandando um e-mail marketing, tenta adicionar o maior número de variáveis no seu e-mail possível. A questão é que, quanto mais próximo do contexto do seu usuário você tiver, com certeza mais bacana vai ser o seu conteúdo. Inspire-se no que funciona. Não adianta ficar tentando cabeça e inventar a roda de vez em quando. Como eu falei, criatividade é fundamental. Então a gente precisa se inspirar e ver o que tem mais bacana. E algumas ferramentas para isso são o Swipefile, que ele tem vários e-mails, landing pages, modelos de copy muito bacanas. Então, assim, às vezes você viu um modelo que não está nem no mesmo segmento da sua empresa, mas que ele está usando uma forma de argumentação que você acha bacana e que se adequa à sua situação. Cara, ótimo. A própria biblioteca de anúncio do Facebook, você consegue acessar anúncios de outras empresas. Isso é um conteúdo público. Não consegue ver muita coisa de público e tal, mas os criativos você consegue. Então isso é ótimo para pegar inspiração, ver e também para pegar o que não se inspirar, né? Ver o que os outros estão trabalhando e ir contra essa maré. E o SEMrush, para quem trabalha com Google Ads, é bacana também. Oi. Inclusive, eu ia complementar, né, que pode ser uma grande oportunidade de você converter, atrair, na verdade, a oportunidade de venda com essa biblioteca de anúncio. Você pode muito bem entrar em alguns potenciais clientes que você tem interesse, que estão no seu radar, e fazer uma análise do que não está funcionando para ele, sabe? E oferecer isso como uma consultoria gratuita. Olha, fulano, eu vi que você já atua já com anúncios no Facebook, mas eu gostaria de bater um papo contigo para mostrar como você pode aumentar em X% sua taxa de conversão otimizando, por exemplo, o teu conteúdo. E mostrar que você é autoridade, que você é especialista nisso, né? E mostrar o que... Né? Então, eu acredito muito que essa biblioteca de anúncio é uma grande oportunidade, principalmente na crise, e tem muita gente aí precisando de ajuda, tá? Então, é só para complementar aí essa dica do Vitor. E pode falar do SEMrush. Para profissionais de marketing, uma copy ruim é tudo que a gente mais gosta, porque sempre há uma oportunidade, né? Às vezes vem um e-mail com variável colocada errado, ou com uma segmentação que não tem nada a ver com você, um anúncio que não está bacana, que você sabe que não está bacana, uma landing page que você foi impactado por algo, viu a landing page e não está bacana. Então, assim, qualquer copy ruim é muito fácil de identificar e é uma baita oportunidade mesmo para a gente oferecer serviço. Eu já converti também, assim. né?
Eu já converti assim, eu recebi uma abordagem muito aleatória no LinkedIn, me oferecendo algo que não faz sentido, eu mandei um feedback. Na verdade, não foi nem pelo LinkedIn, a pessoa me adicionou no LinkedIn e logo em seguida me mandou um e-mail. Nem falando, olha, fulano, eu te adicionei recentemente no LinkedIn, eu acredito que faça sentido. Não, a copy extremamente agressiva, falando como se já tivesse um problema, falando de performance do meu time. Assim, cara, como é que essa pessoa sabe se meu time está performando ou não? Acho que deve perguntar como é que está a performance, né, do seu time, nisso. Eu tenho essa solução que talvez possa te ajudar. Eu conheço você do LinkedIn, tenho acompanhado o seu trabalho. Vamos marcar um call para poder explicar como eu posso te ajudar? Ponto. Né? Então, assim, totalmente diferente. Então, eu recebi essa abordagem, eu fiquei assim, cara, eu tenho que responder esse e-mail, eu tenho que responder esse e-mail. Fui respondi o e-mail e no final eu estava vendendo mentoria para essa pessoa. Então, assim, do que não se deve fazer. Então, acho Não, que é tem super muita justo. oportunidade aí no mercado. Raiz, e esse é o famoso caso das pessoas que pularam o A e o I, né? Acha que a pessoa tá ali esperando o momento em que a empresa dela vai oferecer uma solução e você já vai desejar ir para ação, né? Não Pois tem é. essa conversa antes. Por isso que é muito importante a gente escrever de uma forma que não fure a bolha da pessoa a ponto dela ver, caramba, essa pessoa tá desesperada, né? Para converter alguém. Isso funciona também, assim, às vezes você coloca o seu produto muito barato. Então, assim, esse tipo de comunicação, pensando em qualquer situação de produto, preço, prazo e promoção, quando você vê que a pessoa tá muito errada naquilo que ela tá prometendo, você vê que não é um negócio confiável, você vê que não é bacana. Então, quanto mais sutil isso acontecer, é melhor. E o sem Você ia rush, falar um você pouquinho também do Front. você consegue ver alguns anúncios também de Google Ads do seu concorrente. É uma ferramenta um pouco mais cara, mas se o seu canal de tração for o Google Ads, vale muito a pena. Tem alguns concorrentes também, então assim, vale muita análise. E uma dica Complementando um bônus, pouquinho, só para pode complementar o falar. que o Vitor está falando, eu até falei ontem também na palestra, o SEMrush é uma ferramenta maravilhosa, só que é muito cara, né? Mas se você colocar aí no Google, PEC SEO, você vai encontrar uma empresa que ela, digamos, a gente compartilha uma licença, você tem acesso a SEMrush, Ahrefs, diversas outras ferramentas pagando R$30 aí. Não estou ganhando comissão, tá? É só uma dica mesmo. Então, porque essa Rush é bem caro e vale muito a pena você se inspirar em assuntos para abordar, ver o que seus concorrentes estão falando, ver o que você pode melhorar em termos de quais são as palavras mais buscadas, ou seja, conseguir de fato passar na frente da concorrência também. E manda ver, Vitor, desculpa te interromper aí. Não, eu tô chocado, eu não sabia disso e já fui convertido aqui. Vou falar até rápido aqui para poder ver isso. Não, felizmente a internet compartilha as coisas, né? Daqui a pouco os grupos de Growth Hack recebem aí lista para assinar o Conversion Excel, 90 conta no negócio. Sempre tem essas coisas que são incríveis, né? Graças a Deus. E dica bônus, cara, como eu falei, testa tudo, testa tudo, testa tudo. E nunca confie em você mesmo. Então, como eu falei, pensei numa headline aqui que é muito melhor do que a nossa. Será que é mesmo? Testa. Eu tenho certeza que esse é o benefício mais bacana para o meu usuário. Será que é mesmo? Pergunta para ele. Liga para o seu top 5 usuários aí, marca com seu time de Customer Success, faz um focus group, cara, investe em entender o seu usuário. Nunca confie no seu instinto, porque o seu instinto é da pessoa que está ali no escritório o dia inteiro, vendo aquilo, olhando aquela tela com a mesma empresa e entende tudo sobre o negócio. Então, assim, como diz a frase aqui, uma vez que a gente sabe algo, é muito difícil imaginar como não é saber. Então, o nosso conhecimento nos amaldiçoou com essa certeza de que a forma como eu estou falando é super clara,
o argumento que eu estou usando é o mais bacana, o público que eu estou falando super tem interesse e o meu produto super tem ajudado meus usuários a solucionar a dor, cara, não tira isso da cartola. Pesquisa o usuário, peça a opinião de outros profissionais. Cara, o que você está achando dessa copy? O que você está achando desse meu anúncio? Analisa dado, analytics, essas coisas. E tem a regra dos 3 porquês também. E aí você faz, esse benefício é o melhor. Por quê? Porque ele tem mais a ver com a dor do usuário. Por quê? Porque o usuário tem tido dificuldade de encontrar um concorrente que também resolva essa dor. Por quê? Porque eu tenho tecnologia a mais que o meu concorrente não tem. Então, assim, vai se perguntando por quê, até você ter uma resposta muito definitiva sobre aquela verdade que se criou na sua cabeça, ou até mesmo de um insight do seu usuário, sabe? Fala, pô, cara, tô achando que isso podia entrar. Você fala, pô, mas por quê? É importante você ir tendo essas respostas. Às vezes elas vão te impedir de lançar campanhas muito ruins e, na pior das hipóteses, você vai gerar muitos insights sobre o que não fazer ou o que fazer. Bom, quem gostou, todos os templates e links estão carinhosamente separados. Me adiciona no LinkedIn, me manda uma mensagem e a gente vai estar mandando, na verdade, esse conteúdo tudo organizado junto com o vídeo da palestra. Então, acho que todos vão receber no e-mail, é isso, Reza? Isso. Como você disponibilizou esse material, o link, na verdade, com a gravação dessa palestra, vai ficar 24 horas no ar, até, na verdade, menos de 24 horas, até o evento, a gente vai disponibilizar amanhã de manhã, e eu vou anexar também nesse e-mail o link, né? Vou colocar o link, tá no Google Drive, algum link público, algum material que o pessoal vai conseguir baixar. Maravilha. Então tá, pessoal, obrigada mais uma vez. Obrigada, Vitor, pela sua disponibilidade, pelas suas dicas. Foi muito bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma outra dúvida ou alguma dica de tema para os próximos eventos que a Grove Office vai montar, só mandar por e-mail, tá? E amanhã tem mais. Amanhã o assunto é Accounting Based Marketing. Então, eu sou com o Marcelo, que também trabalha aqui com a gente na Grove Office, que ele vai falar como implementar também essas dicas de copywriting, fazendo a prospecção ativa, né, no LinkedIn, entre outros canais, né, com um foco muito mais direcionado nas contas que você gostaria de ter como cliente. Então, espero vocês amanhã e boa noite para todos. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado por assistir.